Riquezas terrenas versus tesouros eternos. Glória a Deus. Como é bom poder partilhar este momento, a palavra do Senhor. Peço para que você abra aí a sua palavra no Evangelho segundo João, capítulo 12. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 24. Se você não achou, dá uma olhadinha no telão que já está aí, tá bom? Diz assim: Na verdade eu vos digo, se o grão do trigo, caindo na terra, não morrer, permanecerá só, mas se morrer, dará muitos frutos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa gerar algo no céu nesta noite. Desde já nós repreendemos, anulamos todo o espírito contrário que porventura tenta roubar, tenta tirar a atenção. Senhor, eu te peço que o fim, o resultado desta palavra, o resultado deste momento, que nós possamos entender que nós fomos chamados para frutificar. Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante do Senhor. Eu te peço que a tua graça, o teu amor possa nos conduzir nesta noite. Que não seja nós, mas sim seja o Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão. Que o teu Santo Espírito venha nos visitar nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para o irmão que está ao seu lado. Sei que às vezes é chato, mas quando a gente fala isso é porque nós entendemos que nós somos sementes de vida. Fala assim: eu sou semente de vida. Então tudo que você faz, meu irmão, é para gerar vida. Então, quando você está olhando para o seu irmão e está declarando algo para o seu irmão, você está liberando uma palavra de vida sobre ele. Então, olha para o seu irmão e diz assim: meu irmão, você foi chamado para frutificar. Amém? Alguns dias, o diácono Fábio pregou uma palavra dizendo que nós precisávamos morrer. E à noite, assim que eu cheguei em casa, eu assisti esta palavra e eu falei: Jesus, eu preciso morrer. E calha bem, eu não sei se você leu esse texto, o Fábio leu também, né? Não estava lembrado. E eu entendo que Deus está nos chamando para frutificar. Deus está nos chamando. Se você olhar desde o início, desde o Éden, a frutificação está no coração de Deus. O se multiplicar faz parte da vontade de Deus. Gerar, dar vida, faz parte do propósito da eternidade. Gerar algo para a eternidade faz parte da identidade e da vontade do nosso Criador. Por isso, meu irmão, eu entendo que Deus nos chamou para sermos fecundos.
Aí talvez os homens olham para mim e dizem assim: pastor, eu não posso gerar nada, não posso gerar filho, né, pensando do lado biológico. Mas eu quero te dizer, todos nós fomos chamados para gerar algo para a eternidade. Eu e você fomos chamados para gerar algo para a eternidade. Mas para gerar algo para a eternidade, nós precisamos morrer. E hoje eu acredito que é uma das coisas que mais pega para nós, para esta geração. É deixar o nosso eu morrer para que Deus possa nos fazer sementes frutíferas e fecundas. Nós acabamos de ler um texto dizendo que se a semente não morrer, ela não vai gerar fruto. Por isso eu quero começar te dizendo, meu irmão, complementando a ministração do diácono Fábio, dizendo: chegou o tempo de nós morrermos para as nossas próprias vontades. Chegou o tempo de nós morrermos para os nossos sonhos. Chegou o tempo de nós morrermos para aquilo que nós achamos que é certo para a nossa vida. E entregar tudo na vontade de Deus, para que Deus possa gerar frutos e frutos que permaneçam. Deus nos chamou para gerar frutos. Deus nos chamou. Se você olhar lá em Gênesis, no início de Gênesis, qual foi a primeira coisa que Deus falou para o homem? Seja fecundo. Seja fecundo. E quando eu e você olhamos para a palavra de Deus, ele é muito claro. Ele é muito claro no seu coração que a sua vontade está muito mais ligada naquilo que nós podemos gerar para a eternidade do que aquilo que nós estamos fazendo. Porque você pode estar fazendo muita coisa e não está gerando nada, mas hoje Deus está nos chamando para que eu e você não venhamos só simplesmente fazer, mas que nós possamos gerar. Fala assim: Deus me chamou para gerar. As 3 primeiras alianças que Deus faz em Gênesis, a primeira aliança que ele faz em Gênesis é com Adão. E ele faz uma aliança de gerar filhos biológicos, que é esta palavra, seja fecundo. Quando Deus olha para Abraão, quando Deus olha para a criação, ele fala assim: seja fecundo. Aí passa-se um tempo, o mundo se corrompe. Deus levanta um homem chamado Noé. Segundo a palavra, Deus achou graça no coração de Noé. Escolhe Noé no meio de uma multidão pervertida. Deixa eu te dizer, Deus vai nos tirar do meio de uma geração corrompida, para que nós venhamos gerar frutos e frutos para a eternidade. Talvez você está como Noé. Tudo ao seu redor está de encontro àquilo que é certo. Meu irmão, deixa eu te ensinar algo. Não é porque 300 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas diz que aquilo que é errado é certo, aquilo não se torna certo. Então não é porque nós estamos em meio de uma geração que, eu costumo dizer que nós estamos em meio de uma geração desdeusada. Não é porque nós estamos em meio a esta geração que nós
vamos se corromper e não vamos gerar frutos. Ao contrário, é aí aonde Deus quer nos levantar, para que nós possamos produzir algo, aonde nós estivermos. Noé entendeu isso. Eu imagino Noé construindo aquela arca. Segundo a Bíblia, não tinha nenhum sinal de chuva. Durante todo o tempo que ele constrói aquela arca, não tem sinal de chuva. Às vezes, meu irmão, quando nós começarmos a plantarmos as nossas sementes, primeiro matando o nosso ego, matando a nossa vontade, matando os nossos desejos, muitas vezes a gente vai plantar, as pessoas vão olhar e talvez vão desacreditar. Talvez vão zombar, dizendo o quê? Não vai dar fruto, não vai gerar. Eu tenho absoluta certeza que muitas e muitas pessoas vieram para Noé dizendo: ei, não vai dar em nada, você é louco. Lembra daquele filme O Todo-Poderoso? É mais ou menos aquilo, e eu acredito que faz muito sentido. Muitas pessoas falavam: você é louco, o que está acontecendo com você? Você está perdendo a sanidade. Mas ele permaneceu, indo de encontro àquilo que a multidão estava dizendo que era verdade, mas não era verdade. E ele foi em encontro àquilo que a palavra falou, de encontro àquilo que Deus revelou a ele, e ele construiu a arca. E ele dá início. Vem a chuva, acaba com a humanidade, salva-se 2 animais de cada espécie, algumas um pouco mais, enfim, a sua família. E depois de 40 dias, a água baixa, eles estacionam a arca, desce todo mundo, Deus o chama e faz uma nova aliança, a mesma aliança que Deus fez com Abraão, a mesma aliança que Deus faz com Adão, faz com Abraão, uma aliança de gerar filhos biológicos, uma aliança de multiplicação. Já vou profetizar, Deus vai te dar filhos biológicos, em nome de Jesus. Um é bom, ou um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Oh, Jesus, da graça. Hoje nós fomos almoçar na casa do pastor Aristeu, da pastora Cecília, aí a Raquel olhando assim, eles tocando terror, e eu e a Pamela doidinho. Aí a Raquel olhou assim: quem mandou ter esse monte de filho? Falei: pois bem, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, amém? Mas Deus vai te dar filhos biológicos. Aí vem Abraão, o pai da fé, um dos maiores nomes e homens da história da humanidade. A aliança de Noé está em Gênesis capítulo 9, versículo 1. E a aliança com Abraão está em Gênesis capítulo 12. Abra aí comigo, Gênesis capítulo 12. Gênesis é bem difícil, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Versículo 1, 2 e 3. E diz assim: ora, o Senhor havia dito a Abrão, ainda era Abrão: sai da sua terra, sai da sua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e eu te farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, eu farei do teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão benditas. Amém? Aqui Deus vira uma chave e começa uma aliança de gerar
vidas e gerar algo para a eternidade. Aqui ele diz que todas as nações, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. E todos nós somos abençoados por intermédio de Abraão, porque segundo a palavra de Deus, Abraão é o pai da fé. Então, meu amado, o que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus virou uma chave que passa a ser de uma aliança de gerar filhos biológicos para uma aliança que vai gerar algo para a eternidade. Não só filhos biológicos, mas passa-se a entender que nós somos uma semente, que nós fomos chamados para entender um processo de frutificação. Eu quero que você entenda, Deus tem um processo de frutificação sobre a sua vida. Ontem nós estávamos ali nas 12 horas de adoração, e foram muitas palavras proféticas liberadas sobre a igreja, sobre o povo. Mas nós estávamos ali em um momento, eu e a Pamela, de mãos dadas, a pastora Patrícia nos chamou para ir até a frente, o pastor veio e começou a orar e começou a liberar umas palavras sobre as nossas vidas. E uma palavra que ele liberou, ele disse assim: comece a liberar decretos, comece a liberar a vontade de Deus, a palavra de Deus, e ela vai se cumprir. E um decreto que nós liberamos sobre esta casa, um decreto que nós liberamos sobre a sua família, um decreto que nós liberamos sobre a sua história. Meu irmão, eu não quero saber como está a sua família, eu não quero saber como está a sua história, eu não estou dizendo, o pastor, não, eu só quero dizer que o Deus que nós acreditamos, Ele é capaz de mudar toda a situação, toda a maldição Ele transforma em bênção, e Ele nos chamou, meu amado, meu querido, para viver um processo de frutificação. E frutificação em todas as áreas da sua vida. Ei, deixa eu te dizer, a partir de hoje, aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar os seus pés, será frutífero para a honra e glória do Senhor. Deus nos chamou para ser sal e luz nesta terra, meu amado. Deus nos chamou para ser bênção na nossa geração, e não existe nada mais abençoado do que você gerar frutos, não só biológico eu parei, mas gerar frutos que perdurem para a eternidade. E vale a pena você perseverar para que você seja bênção. Vale a pena você perseverar para que você dê fruto. Vou contar uma experiência que nós tivemos ontem com o Benjamin. Começou a mover lá, já era 10, quase 11 horas da noite. Falei, meu Deus, esses pastores é tudo doido. E chegou na hora da oração, não sei o que aconteceu, ele veio correndo, eu estava orando por uma pessoa, ele veio e bateu na minha perna, eu falei, espera. E aí ele virou, não sei como, e aí eu não vi. Depois eu só sei quando eu terminei de orar por uma pessoa, eu viro, ele está abraçado com a mãe dele, em plantos, chorando. Aí eu falei, Jesus, eu quero participar desse mover. Já fui, abracei os dois, e ali nós começamos a orar os três, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. E ele olhava para a cara da mãe dele, e ele chorava. Aí, de repente ele parou, olhou. Obrigado, Jesus. Aí eu peguei ele no colo, saí orando por algumas pessoas, e eu falei, você vai me ajudar? E ele colocava a mão na cabeça das pessoas, e ali nós orando, aí depois ele parou, criança, bateu, pai, eu quero lá para fora brincar. Eu falei, vai meu filho. Meu irmão, a coisa mais difícil da vida hoje, nesta geração, é gerar frutos dentro da família.
mas Deus nos chamou para frutificar em todas as áreas das nossas vidas, inclusive a familiar. Hoje o diabo tem se tentado contra a família, mas deixa eu te dizer, Deus vai levantar Jós desta geração, que vai preservar a sua família vai ser bênção, a sua família vai ser um referencial, a sua família vai dar frutos. E sabe onde vai começar? Em você. A responsabilidade de você zelar pela sua família é você, a responsabilidade de dar frutos para esta família é você. Quando você vai olhar e estudar a vida de Jó, esta semana eu acabei um livro que estudava a vida de Jó, muito interessante. Eu já até postei lá, eu indico, leiam este livro, As Teses de Satanás, Hernandes Dias Lopes. E uma coisa que me chama a atenção, Jó se precavia a respeito dos filhos. Ele fazia sacrifício pensando assim, vai que meus filhos pecaram, eu já faço sacrifício antes. Ele não se importava com a sua riqueza, sabe por quê? Porque ele gastava tempo com a sua família, os seus bens não era mais importante do que deixar uma semente da eternidade nos seus filhos. E ele zelava. Deus nos chamou para um processo de frutificação. Deus nos chamou para gerarmos vidas para a eternidade. Eu não digo só a respeito do evangelismo. Ganhar vidas, meu irmão, gerar uma influência, faz parte da grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19, 20 e 21 diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, se eu não me engano, e eu estarei contigo até a consumação do século. Deixa eu te dizer, quando eu e você entendemos a respeito do processo de frutificação, nós temos uma certeza: Deus estará conosco em todo tempo. Deus estará conosco quando nós fizermos um negócio. Deus estará conosco quando nós administrarmos a nossa empresa. Deus estará conosco quando nós estivermos na faculdade. Deus estará conosco quando nós estivermos na nossa casa, para os nossos vizinhos. Esta semana nós tivemos o privilégio de participar do podcast do pessoal do Vila Clarice. Foi eu, o Rogério e o Ricardo. E ali nós falamos um pouco sobre a importância da igreja na sociedade. Não sei se vocês ouviram, mas eu já falei. Deus ministrou o meu coração para escrever um livro a respeito disso. A importância, já faz alguns anos que eu estou falando, Deus, eu quero escrever um livro. Olha só como Deus muda. Saindo do Nardini vai escrever um livro. Aleluia, glória a Deus. E eu falava assim, vou falar do amor, que todo mundo fala que a minha identidade é o amor. Vou falar de identidade, vou falar sobre, enfim. E nesses dias Deus falou muito claro comigo a respeito da importância da igreja na sociedade. E ali nós estávamos conversando, foi um momento muito, muito bacana, até vou virar, eu não sei como que fala a palavra, podcasteiro, vou virar podcasteiro. Daqui uns dias nós vamos inaugurar o podcast, Podia, né, já podia falar, Rô? Nós vamos inaugurar, o pastor é assim, irmão, vai falando, vai. Podia, né, vai ser o nome do nosso podcast, vai ser muito lindo, nós já estamos aí trabalhando para que... Mas uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, sabe qual é a grande responsabilidade de gerar frutos para esta geração? Porque esta geração está perdida. Esta geração está cego
guiando o cego. Então eu entendo que Deus nos chamou para gerar frutos, Deus nos chamou para evangelizar. Nós precisamos entender que gerar filho deve ser o centro do nosso coração. Gerar algo que vai tocar nas esferas da sociedade deve estar queimando no nosso coração. Deus está nos chamando para tocar nas esferas da sociedade, meus irmãos. Este ano nós estamos no ano político. Você vai votar, meu irmão. Sabe qual é a direção a respeito do seu voto desta casa? Você vai votar na pessoa que você mais identifica com a verdade a qual você vive. Ponto. Eu vou votar naquele que é mais próximo da verdade, que é aquilo que eu acredito, daquilo que eu quero para minha família. Ponto. Você pode votar em quem você quiser. Agora, sabe qual a única coisa que você não pode fazer como um filho e servo de Deus? Sair brigando com todo mundo por causa de política. Não pode, meu irmão. Não pode. E você não pode, não, você pode ser o que você quiser. Eu ia falar, você não pode ser defensor de um lado ou do outro. Não, você pode defender o seu lado, mas só não brigue, amém? Amém? Porque você é filho de Deus, porque às vezes em uma briga, a pessoa que você está brigando é a pessoa que Deus quer que você toque, para que ele seja uma bênção no reino de Deus. Frutos, meu irmão, Deus te chamou para gerar frutos. Tudo que nós fizermos, meu amado, tem que ter um denominador comum. Lembra do Luizão pregando, ministrando aqui aquele dia? Meu Deus, foi sensacional. E uma das coisas que me chamam a atenção, que sempre que você vai falar com o Luizão, Luiz Antônio, ele sempre diz a seguinte frase: tudo o que eu faço tem um denominador final, um objetivo final. É apresentar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas que estão próximo de mim. Então, o sentido de dar frutos, porque muitas vezes nós estamos em uma geração egocêntrica, que acha que gerar frutos é só ter a bênção. Meu irmão, sabe qual é o grande objetivo da bênção da sua vida? É abençoar outras pessoas. Desculpa, eu vou falar de duas pessoas aqui que elas são totalmente abençoadoras de outras pessoas: Pastor Rafa e Pastora Mica. Dentro do orçamento deles, eu até, dentro do orçamento deles tem bem umas 10 pessoas. É pai, mãe, tio, tia, papagaio, cachorro, mas está tudo lá dentro dos orçamentos deles. Eu falo, meu Deus, e Deus prospera, irmão. Sabe por quê? Nós precisamos entender que a bênção de Deus não tem a ver conosco, a bênção de Deus tem a ver com Ele. O grande objetivo de Deus te prosperar e te frutificar é para que você seja bênção aonde você estiver. Você não vai virar um doido, você não vai virar um paranoico dizendo, meu Deus, eu preciso frutificar. Não, mas você precisa entender que aonde você estiver, algo precisa acontecer diferente, meu irmão. Mas como? Eu sou na nossa entrevista lá tinha um advogado e depois a gente batendo um papo, ela já até se ofereceu para fazer o trabalho voluntário no Dia do Amor em Ação, como advogada. E uma das coisas que nós precisamos entender, meu irmão, e eu disse lá na entrevista, nós devemos frutificar em tempo integral. O que isso quer dizer? Que nós precisamos ser cristãos verdadeiros em tempo integral. Não existe ser cristão só de domingo, não existe ser cristão só de quinta-feira na célula. Você precisa entender que Deus está nos chamando para ser bênção em meio a uma geração falida, meu irmão. É no seu trabalho, é na sua faculdade, glória a Deus, as faculdades voltaram, acredito que a maioria já voltou presencialmente.
é na faculdade, é no trabalho, é na vizinhança. Gerar frutos. O que eu posso fazer para abençoar as pessoas? Eu lembro, essa advogada disse: meu Deus, se alguém me dá um bolo agora, eu jogo fora, vai que está envenenado. É a geração que nós estamos vivendo. Mas você precisa entender que como Noé, nós precisamos ir na contramão do que o mundo está indo, meu irmão. Nós somos a luz do mundo e o céu da terra. Nós somos a semente de vida aonde nós estivermos, e aonde nós estivermos, nós precisamos gerar algo diferente. Meu irmão, o lugar que você está não pode ser o mesmo. Eu não estou dizendo que você vai chegar, ei, eu cheguei, vamos fazer um culto. Não tem nada a ver com isso. Mas você precisa se posicionar. Você precisa dizer: eu sou o sal deste lugar, eu sou a luz deste lugar. E não tem a ver com pregação, tem a ver com ser. Todos os grandes homens de Deus gera algo para a história. Martin Luther King, um dos maiores ativistas a respeito da segregação racial. Aonde você passa, em qualquer lugar do mundo, tem a Avenida Martin Luther King Jr. Ele marcou a história. Quando você vai estudar a história, o Fábio falou dos moravianos aqui, não falou? Os caras se venderam não, se entregaram, pagaram as suas passagens, para que um povoado ouvisse do Evangelho. O pastor Rogério Maruti disse ontem a respeito daquelas cenas que tem passado na internet, a guerra comendo, o negócio pegando fogo e os caras fazendo uma volta e orando para o Deus Todo-Poderoso. Aí a minha pergunta para mim, eu estou falando para mim, meu irmão. Quais os frutos que eu tenho gerado? Quais os frutos que nós temos gerado? Meu irmão, comecei a ler um livro a respeito da liderança acima da média. Sabe qual é o maior problema de nós hoje? Eu estou fazendo uma pesquisa, eu vou começar a sair perguntando para alguns homens de Deus: para você, qual é o maior problema da igreja hoje? E eu acredito que um dos maiores problemas da igreja hoje se chama comodismo. Que nós estamos acostumados a viver na média. Mas eu quero te dizer, Deus não te chamou para viver na média. Deus te chamou para que você fosse semente de Deus aonde você estiver. Deus te chamou para você ser bênção, meu irmão. Não é uma palavra de autoafirmação, não, é a palavra de Deus. Eu vos chamei para que vocês vá aos quatro cantos desta terra, pregue o Evangelho. E sabe qual é a melhor maneira de você pregar o Evangelho? Não é falando, é testemunhando de uma vida saudável. Pastor, a minha vida não está saudável. Oh, aleluia, glória a Deus, você está no lugar certo. Deus quer alinhar a sua vida para que você seja bênção aonde você estiver. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para gerar. O que Deus tem inflamado o seu coração? A minha oração nesta noite, sabe qual que é?
para que Deus inflame o seu coração, para que a partir de hoje, nós saindo daqui, a partir de hoje, eu e você saindo daqui deste culto, algo comece a queimar dentro do nosso coração, dizendo assim: eu vou gerar algo para a eternidade, eu vou gerar algo para o reino de Deus, eu vou gerar algo na minha sociedade, eu vou deixar a minha marca, eu vou deixar a minha marca. Eu vou deixar a minha marca. Com toda humildade, meu irmão. Ontem nas 12 horas eu só fiz a abertura do nosso período. Nem fiz o encerramento. Quem fez o encerramento foi o diácono Fábio e a diaconisa Vivi. Mas sabe quem foi o percursor destas 12 horas? Fui eu. Então, quando a história for contada, um cabeçudinho que deu início a 12 horas é a unidade da igreja nesta região. É algo simples, mas vai que isso, e eu profetizo que amanhã ou depois isso vai tomar a Pirituba inteira, vai tomar o estado de São Paulo inteiro, vai tomar o Brasil inteiro. Aí não se espante, qualquer dia desse vocês me veem orando com o presidente. Fala amém, irmãos. Esses dias tinha um monte de pastor lá orando. Eu falei: Jesus, um dia eu vou estar aí. Porque Deus nos disse que nós vamos dar fruto aonde nós estivermos. Filipenses capítulo 4, versículo 1, abre aí comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Já está na tela aí? Filipenses capítulo 4, versículo 1 diz assim, portanto, meus amados e muitos queridos irmãos, a minha alegria e coroa está assim, firmes no Senhor, meus amados. Deixa eu te dizer, Deus tem uma coroa para mim e para você, e sabe qual é esta coroa? É que nós possamos gerar frutos, é que nós possamos ser bênção, irmão, e não importa. Ontem o pastor Robson falou de um carro que ele já deu 3 carros, e um dos carros que ele deu para uma pessoa, passou-se um mês, ele passou uma necessidade, foi pedir açúcar para esta pessoa, a pessoa não deu açúcar para ele. Amém. Porque não tem a ver com o que você recebe, tem a ver com aquilo que você dá, meu irmão. Não, mas o irmão, não importa, vale a pena você investir na vida de pessoas, vale a pena você amar pessoas, vale a pena, faz parte da coroa de Deus para as nossas vidas. Eu quero fazer um desafio aqui nesta noite, que hoje você saia daqui pensando em abençoar no mínimo 3 pessoas. Olha Deus falando, talvez Deus está mandando você ligar para aquela pessoa que você está brigada, mas que você vai ser bênção na vida dele. E só precisa de uma atitude sua. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, e eu sabia, fulano tinha brigado com outra, aí a pessoa falou assim, nossa, eu senti de Deus, e falou assim, pessoa, manda uma mensagem para a pessoa, para ver se ela não vai responder. Foi batata, a pessoa mandou a mensagem para outra pessoa, e hoje o relacionamento deles voltaram, e está bênção de Deus. Talvez Deus está querendo que você morra o seu orgulho, a sua soberba, dizendo, eu sou tão bom, eu sou isso e aquilo. Não, morra, seja bênção, peça perdão, peça desculpa, porque a coroa da vida vai só crescer sobre a sua vida.
Só crescer, meu irmão. Saia daqui dizendo: eu vou comunicar pelo menos com 3 pessoas. Mas é para ser bênção, meu irmão. Se você quer comprar uma lembrancinha, vai lá e compra uma lembrancinha dizendo assim: ó, Deus colocou você no meu coração. Eu estava no culto domingo. Deus colocou a sua vida a sua vida no meu coração. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Ponto. Você não vai falar: ó, Jesus ama você. Não, não. É simples, meu amado. Se importe. Sabe uma coisa que eu tenho mais visto? Ninguém se importa mais com ninguém nesta geração. É eu e os meus e pronto. Quando nós ousarmos a se importar com as pessoas, quando nós ousarmos se importar com as pessoas, você pode ter certeza que vai gerar frutos. É batata, meus irmãos. Manda uma mensagem. Senti sua falta, estou com saudade de você. Convida para pagar um japonês para você. Eu convido um monte de gente, eu pago um japonês aí para mim, irmão. No final eu oro por você. Que eles vêm, né? Misericórdia. Vamos tomar um cachorro quente, vamos tomar um suco, vamos tomar um café, mas se importe com pessoas. Deixa eu ver se esse texto está certo. Tessalonicenses. Não. Você foi chamado para frutificar. Abra aí comigo Mateus capítulo 13. Quando eu falo sobre semente, eu gosto de usar esta parábola, que é uma das parábolas mais conhecidas, que é a parábola da semeadura. Aqui fala a respeito de algumas espécies de semente. E hoje Deus quer fazer você semente frutífera, amém? Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante. Diz assim: no mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se junto ao mar, e a grande multidão se reuniu a ele, de modo que entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves, e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram em terra espinhosa, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram frutos, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes, e a outra a 30 vezes. Ele termina no versículo 9 dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Se você olhar aqui, meu irmão, existe alguns tipos de solo e alguns tipos de semente. E a minha pergunta, e eu quero que você entenda, que Deus nos fez para ser solo frutífero. Nós não só somos sementes frutíferas, mas também nós somos solos frutíferos. Deus quer frutificar algo. Deus não quer que você seja um solo rochoso, meu irmão, que não gera raiz, que não gera fundamento, que não gera processo. Deixa eu te dizer algo, olha uma coisa interessante. No versículo 5 diz que a semente caiu em terra pedregosa, onde havia muita terra, imediatamente ela brotou. Isso é o sonho de todo mundo, plantar e colher rápido. Mas se você ver o decorrer do texto, o que diz? Veio o sol, queimou porque ela não tinha raiz. O que eu entendo? Toda frutificação existe o processo. E nós temos falado, meu irmão, durante muitos dias, muito tempo a respeito do processo.
Porque é o processo que vai fazer você ser bênção, é o processo que vai fazer você ser um solo fértil, o processo que vai fazer você ser bênção na sua empresa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Não existe fórmula mágica da frutificação. Só existe as incubadoras lá, mas não é saudável e não é orgânico. Orgânico é você colocar a semente em um dia, todos os dias, ou depende da semente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas algumas vezes ou todos os dias você vir pegar o regador e regar aquela semente, para que ela gere frutos. E para gerar frutos também precisa saber qual é o tipo de solo. Meu irmão, talvez Deus está querendo te abençoar de uma forma extraordinária, mas muitas vezes ainda o solo do seu coração está rochoso. Deus está plantando, aí às vezes você pergunta, mas Deus, mas por que não está acontecendo nada na minha vida? Por que as sementes não estão brotando? Por que as coisas não estão frutificando? Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso solo ainda é rochoso. O vento vem, o vento vem, o sol vem e queima. Não gera raiz. E hoje a coisa mais difícil nesta geração é ver pessoas enraizadas. Deus está nos chamando para ter raiz, e raiz profunda, porque quanto mais profunda a raiz está, mais frutos vai dar, mais frutos vai dar. E Deus quer que você dê fruto, meu irmão. Deus quer que você seja um solo que gera a 100 por 1. Deus não quer que você seja o espinhoso, começa a crescer, as coisas começam a desenvolver e a religiosidade prende. Não consegue avançar mais, está dentro de uma bolha. Ei, hoje Deus quer nos libertar da bolha, para que a gente seja como, olha eu viajando, o João e o pé de feijão. Cresce, 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 cresce até. Porque eu estou querendo dizer isso, Deus quer que você cresça. Deus quer que você dê frutos, e frutos saudáveis, frutos que permaneçam. Frutos que vai tocar uma esfera. Frutos que vai tocar uma geração. O versículo 8 diz que uma semente caiu em terra boa. E depois, se você for lá no decorrer, Jesus dá a interpretação dessa parábola para os apóstolos. O que ele diz? Que a terra boa é aquele que aceita e vai frutificando e vai cuidando. Quando você vê, deu fruto a 10 por 1, a 100 por 1. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele quer fazer a sua semente brotar muito mais do que você pensou e imaginou. Às vezes a gente está com a mente tão pequena, a nossa mente tão na terra. Já estou pregando um pouco da pregação do título que a Raquel deu. Tesouros terrenos, tesouro eterno. Às vezes a nossa riqueza é tão terrena, que Deus está querendo nos abençoar com algo extraordinário, sobrenatural, mas a nossa semente está na terra ainda, nosso coração está na terra, numa pequenez. Hoje Deus quer ampliar a nossa mente para dizer assim: eu vim nesta terra para ser bênção. Eu vim nesta terra eu não estou dizendo sobre o processo faz parte do desenvolvimento, mas todo o processo tem um tempo, começo, meio e fim. E sabe qual é o resultado final para mim, para a sua vida? É que você dê fruto, é que você gere vida.
Se você for pesquisar o que é semente, semente é a parte do fruto que contém um embrião em estado de vida latente. Ou seja, é aquilo que está pulsando a glória do Senhor. É aquilo que está pulsando a vontade e o querer de um Deus todo-poderoso. Meus irmãos, estava lendo esses dias, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, fala sobre isso também. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança de vida, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardado pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que está já pronta para ser revelada nos últimos tempos. Deus nos gerou com uma esperança de gerar algo onde nós estamos. Deus quer que você seja canal de bênção. Eu não sei o que Deus tem colocado na sua mão. A minha pergunta é: o que Deus tem colocado na sua mão? Eu tenho certeza que Deus tem colocado muitas sementes na sua vida. É tempo de você escolher o solo certinho. É tempo de entender que você tem o estado vivo latente dentro de você, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você talvez chegou aqui e não tem essa experiência com Jesus, e a sua vida não está frutificando, a sua vida não tem resultado, sabe por que talvez a sua vida não tenha resultado? Talvez não, tenho certeza, é porque ainda Jesus não faz parte da sua história. Jesus não faz parte daquilo que Ele tem para você, e hoje Deus está te chamando, dizendo: ei, deixa eu partilhar da sua vida, ei, deixa eu partilhar da sua história, deixa eu tomar o controle, deixa eu fazer você uma semente de vida, deixa eu prosperar a sua vida, deixa eu prosperar as suas sementes. Meus irmãos, tudo na nossa vida é resultado de uma semente. Não tem como nós plantarmos banana e colher maçã. Não tem como você colher santidade plantando promiscuidade. Não tem como você colher obediência plantando rebeldia. Não tem como você colher uma identidade do céu indo contra aquilo que é os propósitos de Deus na terra. Hoje Deus quer direcionar as suas sementes. Hoje Deus quer que você seja intencional a partir de hoje. E sair da zona de conforto, sair da zona da religiosidade, dizendo: eu vou frutificar aquilo que Deus colocar na minha mão, eu vou prosperar, eu vou colocar em solo correto e vai crescer. Talvez Deus quer colocar o seu nome na história. Esses dias eu terminei de ler um livro a respeito da história da igreja brasileira, ou brasileira não, da igreja do cristianismo. E o último homem que entrou nesse livro se chama David Pong Yong Cho. O
pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. A igreja dele foi responsável para tirar, hoje, mais de 70% da Coreia do Sul se denomina cristã. E olha que interessante. Economicamente falando, era um país de terceiro mundo. Hoje já está entre uma das maiores economias do mundo, e deu um salto, não faz mais parte de um país de terceiro mundo, se eu não me engano, está entre o segundo e primeiro mundo. É o poder do evangelho na sociedade, é o poder da semente de Cristo Jesus aonde nós estamos. É o que eu disse na entrevista, nós não vamos jogar esta semente de vida do evangelho de goela abaixo a ninguém, meu irmão, mas nós temos como obrigação, e é uma obrigação, é uma incumbência, de propagar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Toda semente bem plantada e bem tratada gera testemunho de vida, gera resultado. É o que eu tenho dito. Eu creio no avivamento da nação brasileira. Eu oro pelo avivamento da nação brasileira. E a minha oração é que o primeiro resultado deste avivamento é uma transformação social. É entender que através de mim, através de cada um de vocês que estão aqui, de cada um de vocês que está aí na sua casa, ouvindo isso agora ou depois, é entender: eu preciso dar frutos para a eternidade. Eu preciso entender que a Raquel falou algo muito interessante. Nós só estamos aqui de passagem, meu irmão. Muitas vezes nós estamos desesperados gerando algo aqui terreno. E não tem a ver com isso, eu não estou dizendo, vou repetir o que ela disse, não tem a ver de você não ter um bom emprego, não tem a ver de você ter um bom salário, não tem a ver de você não ter uma boa casa, não tem a ver de você ter um conforto, não, você tem que ter isso, é bênção de Deus, e Deus quer que você viva isso e desfrute disso de uma forma sobrenatural, mas é isso não ter você. Ontem eu vi uma postagem da diaconisa Angélica que me fez chorar. Hoje ela é famosa no mundo das coloração, é isso daí. Me ajuda aí. Hoje ela é famosa no mundo das cores. E ela disse assim: não adianta você viver com as cores ideais, mas você não entender quem é a sua verdadeira identidade. É multiplicar aquilo que Deus está gerando em você. É multiplicar dizendo assim: eu vou deixar o meu mundo melhor do que eu recebi. É difícil, mas não é impossível. A Bíblia diz que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriarão. Aí eu vou falar igual a pastora fala: o de muitos, mas não o meu. Ninguém mais quer amar ninguém, tudo bem, mas eu vou amar. Ninguém mais quer se importar com ninguém, mas eu vou me importar. Ninguém mais quer ser uma semente de vida, mas eu vou ser. Eu vou fazer a diferença. Eu vou ser a diferença. Uma andorinha só não faz verão. Talvez não faz verão, mas traz algo do céu na sua geografia. Traz uma beleza aonde você está. Vou falar igual meu pastor. Talvez, meu irmão, os nossos vizinhos, os nossos amigos estão a caminho do inferno e nós estamos de braço cruzado.
Existe urgência para a obra e para o reino de Deus. Eu não estou colocando um peso sobre a sua vida não, mas é uma responsabilidade que nós somos a resposta de Deus para esta geração. Nós precisamos saber aonde nós estamos plantando as nossas sementes. Quando nós entendermos isso, nós vamos invadir as esferas da sociedade. Sabe por que a política ainda está assim? Porque nós não estamos lá. E os que estão lá ainda dão umas rameladas. Sabe por que a educação está desse jeito? Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com dinheiro do que com a vocação que Deus deu para nós. Eu não vou ser professor porque não ganha dinheiro. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Para ser sementes dele aqui na terra. Eu quero que você saia nesta noite entendendo que se uma semente não morrer, ela não dá fruto. O primeiro processo da frutificação é a semente morrer. O primeiro processo é morrer. E depois vai continuando. Talvez você tenha morrido durante esse tempo. Deus já está gerando algo em você. O que eu quero te dizer? Chegou o tempo de frutificar para a glória do Senhor Jesus. Eu sinto o Espírito Santo de Deus dizendo, tem pessoas aqui que estão plantando, semeando há muito tempo. Eu sinto Deus dizendo bem claro, chegou o tempo de colher. Mas a sua colheita deve ser para a honra e glória do Senhor.